Bruna, uma mãe solteira, pagou as compras de um idoso que foi expulso de um mercado. Mas ninguém imaginaria o que aconteceria com seu filho depois. Todos ficaram chocados ao saber que, dedicada a seu filho Samuel, de apenas 5 anos, Bruna vivia os desafios da maternidade sozinha. Sua vida era uma constante batalha contra as dificuldades financeiras. Cada centavo contava na hora de fazer compras. E ela sempre procurava produtos em promoção, especialmente aqueles próximos à data de validade. Cada visita ao supermercado se tornava um pequeno desafio, onde ela precisava equilibrar o orçamento e garantir que Samuel tivesse o que comer, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios desejos. Naquele dia, Bruna empurrou o carrinho pela seção de laticínios, examinando atentamente os rótulos. "Olha, mamãe, esse iogurte parece gostoso", Samuel exclamou, apontando para um potinho colorido que chamava sua atenção. Bruna sorriu, mas a preocupação a fez hesitar. O preço estava acima do que ela havia planejado. "Samuel, precisamos escolher algo que caiba no nosso orçamento", disse, com a voz suave, tentando explicar a realidade que enfrentavam. "Mas mamãe, só um", Samuel insistiu, com os olhos brilhando com expectativa. Bruna suspirou, sentindo o peso da decisão. Ela compreendia que a alegria do filho era preciosa e que, às vezes, um pequeno capricho poderia valer a pena. "Está bem, só um, mas depois não podemos gastar mais", ela concordou, buscando um equilíbrio entre a necessidade e o desejo. Enquanto empurrava o carrinho, a mente de Bruna vagava. Ela pensava em como sua vida tinha mudado desde que Samuel nasceu. As noites sem dormir, as contas acumuladas e as oportunidades perdidas pareciam distantes quando olhava para o sorriso do filho. Cada gargalhada e descoberta de Samuel eram como pequenos raios de sol, iluminando seus dias sombrios. "Olha, mamãe, uma borboleta!", Samuel gritou, encantado ao ver uma borboleta colorida dançando em volta das flores na entrada do supermercado. Bruna parou e observou seu filho. A curiosidade infantil dele era um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, havia beleza e magia no mundo. "Você sabe que as borboletas são um sinal de sorte?", ela disse, tentando capturar a inocência do momento. Samuel sorriu como se acreditasse que a borboleta trouxe um pouco da sorte que eles tanto precisavam. Ao passar pelo caixa, Bruna sentiu o coração apertar. A soma final era mais do que ela esperava. "Desculpe, posso devolver este aqui?", ela pediu à atendente enquanto apontava para um item. A mulher a olhou com compreensão, mas a vergonha queimou nas bochechas de Bruna. Ela odiava ter que fazer isso. Odiava ter que escolher entre o que era necessário e o que era desejado. Quando finalmente saíram do supermercado, o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Samuel segurava seu potinho de iogurte, um tesouro em suas pequenas mãos. "Mamãe, vamos comer isso agora?", ele perguntou com uma expectativa tão grande que Bruna não podia recusar. "Claro, meu amor. Vamos fazer isso juntos." Enquanto caminhavam para casa, Bruna sentia uma mistura de orgulho e tristeza. A vida que levava não era fácil, mas aqueles momentos simples, com Samuel ao seu lado, faziam tudo parecer um pouco mais leve. Afinal, mesmo nas lutas, a alegria de um filho podia ser um bálsamo. E enquanto o céu escurecia, ela se perguntava o que mais o futuro reservava para eles, um sorriso no rosto e a determinação no coração. Certa tarde, enquanto Bruna fazia compras, encontrou-se em uma fila curta no caixa, atrás de um senhor idoso chamado Osvaldo. O ambiente estava carregado de tensão. As filas estavam longas e a paciência dos outros clientes se esgotava rapidamente. Bruna observava o movimento apressado ao seu redor, com pessoas impacientes balançando os pés e checando os relógios. Ela compreendia que a idade trazia seu próprio ritmo e que, às vezes, era preciso ter um pouco mais de compaixão. Osvaldo, apesar da confusão visível, tentava pagar suas compras. Ele mexia nas sacolas com as mãos trêmulas, à procura de sua carteira. O coração de Bruna apertou ao ver a luta dele. "Deve ser difícil", pensou, lembrando-se de como havia cuidado de sua mãe idosa.
A mente de Bruna estava cheia de memórias sobre as dificuldades que enfrentavam, observando a fragilidade do corpo e a vulnerabilidade que a idade traz. "Por favor, senhor, apresse-se!" Uma voz alta ressoou atrás dela. Uma mulher de meia idade, claramente irritada, cruzou os braços e revirou os olhos. Bruna se virou para olhá-la, sentindo a indignação crescer dentro dela. "Ele está tentando, não é fácil para ele", pensou. Mas as reclamações de outros clientes começaram a ecoar pelo supermercado, criando um clima cada vez mais desconfortável. "Estou quase lá", Osvaldo dizia com a voz trêmula, enquanto continuava a vasculhar suas sacolas. A expressão de confusão em seu rosto só aumentava, e Bruna podia ver a frustração se transformar em desespero. "Desculpe, eu não consigo encontrar", ele murmurou com a preocupação fazendo seu rosto envelhecer ainda mais. O coração de Bruna doeu ao ver aquela cena. A última coisa que ela queria era que alguém se sentisse tão perdido e desamparado. Quando o caixa, visivelmente exasperado, pediu que Osvaldo deixasse a fila, um silêncio momentâneo caiu sobre o local. Osvaldo ficou visivelmente perturbado, com a expressão desolada. Ele olhou ao redor como se buscasse apoio, mas apenas encontrou olhares frios. A impotência se apoderou de Bruna. Ela queria gritar, queria que as pessoas ao seu redor enxergassem a situação por uma nova perspectiva. Os murmúrios se intensificaram e Bruna sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não conseguia acreditar na falta de empatia daquelas pessoas. As lembranças de sua mãe, quando precisava de apoio, a inundaram. A última coisa que queria era ver Osvaldo passando pela mesma sensação de desprezo. Osvaldo, visivelmente perturbado, olhava para o caixa, e a confusão em seu rosto fazia o coração de Bruna doer. A indignação e o desconforto aumentavam em sua mente, enquanto os outros clientes pareciam cada vez mais impacientes. A vida, pensou, deveria ser mais gentil. A fila, que antes parecia simples, se transformou em um microcosmo de egoísmo e desumanidade. A cena em si a desestabilizava. Por que ninguém está ajudando? Bruna questionava internamente, lutando contra a frustração que a consumia. A voz de Osvaldo ecoava em sua mente e a expressão desolada dele a acompanhava, reforçando a urgência de uma mudança na dinâmica daquele momento. A atmosfera era pesada e o tempo parecia parar enquanto Bruna observava a situação se desenrolar diante dela. Em um impulso de bondade, Bruna decidiu ajudar Osvaldo. O coração dela pulsava rápido, mas a necessidade de agir superou a preocupação com seu próprio orçamento. Sem pensar duas vezes, Bruna pagou pelas compras de Osvaldo. Quando ele se virou com os olhos brilhando de gratidão, Bruna sentiu um calor no peito. A expressão dele, carregada de emoção, fez tudo parecer certo, mesmo que tivesse sacrificado uma parte de seu já apertado orçamento. Após saírem do supermercado, Bruna percebeu que Osvaldo parecia ainda mais desorientado. Ele olhava para os lados como se tentasse reconhecer algum ponto de referência, mas a confusão em seu olhar era evidente. "Onde fica sua casa?" ela perguntou preocupada. Ao ouvir a resposta dele, uma ideia surgiu em sua mente. "Posso levá-lo até lá", ela ofereceu, desejando garantir que ele chegasse em segurança. Durante o caminho, Bruna observou Osvaldo, notando os pequenos sinais de sua fragilidade. Ele segurava um papel amassado com a direção, mas parecia difícil para ele ler. Com um gesto gentil, Bruna pediu o papel e começou a anotar a direção em um novo pedaço. "Isso pode ajudar a manter você seguro", ela disse enquanto escrevia. A preocupação com a condição dele crescia em seu coração. Se ele se sentisse mais à vontade, talvez pudesse evitar situações desconfortáveis no futuro. Enquanto dirigia, Bruna tentava puxar conversa. "O que você gosta de fazer, Osvaldo?" perguntou, esperando que isso o distraísse um pouco. Ele respondeu com um sorriso tímido, falando sobre seu amor por jardinagem e como passava horas cuidando de seu jardim. Bruna imaginou aquele espaço florido, um oásis em meio à rotina cansativa. Finalmente chegaram à casa de Osvaldo. Bruna ficou encantada ao ver o belo lugar,
com um jardim florido que refletia o carinho que ele dedicava à sua vida. "Aqui é lindo", comentou, admirando as cores vibrantes das flores. Osvaldo sorriu, com um brilho de orgulho nos olhos, enquanto se despedia dela. Ele hesitou, então pediu seu número de telefone. "Eu gostaria de poder retribuir. Me avise se precisar de algo", ele disse com sinceridade. Bruna balançou a cabeça. "Não precisa de recompensas, Osvaldo. Fico feliz em ajudar", ela respondeu, com a voz firme, mas suave. Era importante para ela que ele soubesse que sua ajuda vinha do coração, não de um desejo de troca. Ao vê-lo entrar em casa em segurança, um alívio tomou conta dela. A gratidão que ele havia demonstrado a aquecia, e ela sentia que, apesar de tudo, ainda havia bondade no mundo. Com um último olhar para o jardim florido, Bruna dirigiu-se para casa, refletindo sobre a experiência que, de alguma forma, mudou seu próprio dia. No entanto, o que começou como um ato de bondade se transformou em algo mais significativo. Ao voltar para casa, Bruna encontrou sua vida imersa em preocupações que a acompanhavam como sombras. A porta da casa se abriu, e o silêncio que a saudou parecia ensurdecedor. Samuel, seu filho amado, estava deitado no sofá, com uma expressão de dor que fez o coração de Bruna apertar. Ele mal se alimentava, e isso só aumentava a ansiedade que já a consumia. Samuel sofria de uma hérnia de disco, uma condição que exigia cirurgia. Bruna sabia que cada dia que passava sem tratamento era uma luta ainda mais difícil para o menino. Ela trabalhava incansavelmente em 2 empregos, tentando juntar dinheiro suficiente para cobrir as despesas. Contudo, a lista de espera para a cirurgia gratuita era longa e a espera parecia interminável. Bruna se sentia presa em um ciclo de desespero, mas nunca permitia que isso a abatesse completamente. Desde cedo, ela acreditava na importância dos estudos. Com muito esforço, formou-se enfermeira, sonhando em oferecer uma vida melhor para Samuel. As noites em claro estudando e os sacrifícios que fez pareciam ter valido a pena. Mas a realidade tornou-se mais desafiadora após o abandono de Alan, o pai de Samuel. Alan deixou Bruna e Samuel sem aviso, e essa ausência deixou um peso ainda maior sobre os ombros dela. Ela lembrava das promessas não cumpridas, do apoio que esperava e que nunca se concretizou. A frustração a acompanhava, enquanto tentava conciliar o trabalho e os cuidados que sua mãe, também idosa e doente, necessitava. A pressão financeira tornava tudo ainda mais difícil. A fragilidade de sua situação a fazia sentir-se como se estivesse constantemente à beira do abismo. Por isso, com Samuel em casa, Bruna sentia a urgência de agir. "Você vai ficar bem, meu amor", ela dizia para si mesma, mesmo quando a insegurança se instalava. Em seu coração, a determinação crescia. Não importava o quão pesado o fardo fosse, ela sabia que precisava lutar sozinha. As jornadas como enfermeira e mãe se entrelaçaram, moldando sua força e resiliência. Cada dia era um novo desafio, mas Bruna se recusava a desistir. A esperança de um futuro melhor para Samuel a impulsionava, mesmo nos momentos mais sombrios. Enquanto olhava para o rosto de Samuel, ela prometeu a si mesma que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ele tivesse a vida que merecia. Essa luta não era apenas sobre ela, mas sobre o amor incondicional que sentia por seu filho. Com a determinação renovada, Bruna sabia que, mesmo em meio às dificuldades, ela continuaria a avançar, por Samuel e por seu próprio sonho de um futuro mais brilhante. Um dia, após ajudar Osvaldo, Bruna recebeu uma ligação que a surpreendeu. Era Ernesto, o neto do senhor, que ela havia ajudado no supermercado. Com a voz animada, ele expressou sua gratidão. "Oi, Bruna, eu sou o Ernesto. Queria te agradecer pelo que você fez pelo meu avô, ele estava tão contente." Bruna sentiu um calor no coração ao ouvir isso. "Fico feliz em saber que ele está bem", respondeu sorrindo. Ernesto então fez um convite inesperado. "Gostaria de te convidar para almoçar com a minha família. Seria ótimo conhecer você melhor." Emocionada, Bruna aceitou a oferta. Era uma oportunidade de se conectar com alguém que valorizava a bondade, e isso parecia um alívio em meio ao peso de suas preocupações diárias.
No dia marcado, ela se arrumou com cuidado, desejando estar à altura daquela refeição. Durante o almoço, a atmosfera se encheu de alegria e conexão. As risadas e as histórias compartilhadas criaram uma sensação de acolhimento. Bruna e Ernesto conversavam animadamente, descobrindo interesses em comum e se divertindo com relatos sobre suas vidas. A amizade entre eles começou a florescer naturalmente, com cada momento, reforçando o vínculo que se formava. No entanto, a tranquilidade foi interrompida quando um chamado urgente fez Ernesto olhar rapidamente para o celular. A expressão dele mudou instantaneamente, e Bruna percebeu a preocupação no rosto dele. "Desculpe, preciso atender isso", ele disse com a voz tensa. Ele se afastou rapidamente, deixando Bruna sentada à mesa, com a inquietação crescendo dentro dela. O clima alegre do almoço se dissipou, e a preocupação tomou conta de seus pensamentos. O que poderia ser tão urgente? A incerteza a consumia enquanto observava Ernesto se afastar, sentindo um vazio à sua volta. Nos dias que se seguiram, Bruna recebeu a notícia trágica de que Osvaldo havia falecido em um acidente. Uma onda de culpa e tristeza a invadiu, e ela se sentiu responsável de alguma forma, pensando que sua ajuda poderia ter evitado a tragédia. Ernesto ficou devastado, e Bruna se preocupou com o impacto disso em seu relacionamento. Durante o funeral, ela tentou confortá-lo, mas o silêncio entre eles era pesado, refletindo a dor da perda. Bruna sentia a ausência das palavras, como se nada que dissesse pudesse aliviar o sofrimento dele. Ela observava Ernesto com o rosto marcado pela tristeza, e seu coração apertava a cada olhar. Passaram-se 5 dias sem que Ernesto procurasse Bruna. Ela respeitava seu luto, mas a incerteza a deixava angustiada. A cada dia, a preocupação crescia, misturada ao desejo de apoiá-lo. A conexão que haviam começado a construir parecia distante, e Bruna se perguntava se teria feito o suficiente. Quando finalmente Ernesto a procurou, seu tom era triste, mas ao mesmo tempo acolhedor. "A perda do meu avô foi devastadora", ele explicou, com a expressão de dor ainda presente. Bruna ouviu, aliviada por finalmente poder compartilhar aquele espaço com ele novamente. A conversa os reconectou, e Ernesto se mostrou compreensivo, não atribuindo culpa a Bruna e a Samuel. Ele sempre dizia para a gente: "Deixem que os jovens tenham a oportunidade de viver", comentou Ernesto, com um leve sorriso que surgiu entre as lágrimas. Bruna sentiu um conforto nas palavras dele, como se aquelas memórias de Osvaldo pudessem, de alguma forma, acalentar o momento difícil. A partir desse diálogo, a amizade deles começou a se fortalecer novamente. As preocupações de Bruna diminuíram um pouco e o peso da culpa que carregava começou a se dissipar. Os momentos compartilhados e a compreensão mútua foram criando um espaço de cura. Ela compreendia que a dor ainda estava presente, mas ao menos agora não estava sozinha. 15 anos se passaram desde aquele dia trágico. Bruna estava ao lado de Samuel, um jovem de 20 anos, que dessa vez havia sofrido um acidente de carro e se encontrava em coma. O desespero tomou conta dela, e a culpa a atormentava enquanto a dor a consumia. Sentia um desejo profundo de vingar seu filho, como se isso pudesse, de alguma forma, aliviar o sofrimento que enfrentava. Ao seu lado, Ernesto se tornou não apenas um médico, mas também um parceiro incansável. O amor que floresceu entre eles se tornou uma força poderosa em suas vidas, mas agora a preocupação com Samuel os unia ainda mais. Enquanto aguardavam notícias, a tensão no ar era palpável. Bruna via Ernesto com a expressão preocupada, e essa conexão tornava tudo um pouco mais suportável. No entanto, enquanto Samuel estava hospitalizado, Bruna começou a nutrir um ressentimento profundo em relação à namorada de seu filho, Alice. Acreditava que a ideia da viagem que levou ao acidente havia sido dela e se sentia traída. A tristeza por seu filho a transformou e a dor se manifestou como uma busca por vingança. Sentia que Alice tinha uma parcela de culpa no que acontecera, e isso a consumia. Com a mente tomada pela frustração, Bruna usou sua influência para dificultar a vida de Alice na cidade. A jovem se tornou um alvo de sua ira,
e cada passo que Bruna dava parecia uma forma de desforra. Com os olhos fechados, ela se lembrava da expressão de Samuel, do jeito que ele sorria antes do acidente, e isso a fazia sentir-se ainda mais justificada em suas ações. A dor e a raiva se entrelaçavam, levando-a a agir de forma impulsiva e prejudicial. Bruna não conseguia enxergar que essa busca por vingança só a afastava da verdadeira cura. A obsessão por Alice se tornava uma sombra, eclipsando o amor que compartilhava com Ernesto e a esperança que ainda existia para Samuel. Em sua luta, ela se via presa a um ciclo de amargura, sem perceber que poderia encontrar um caminho diferente. Alice, agora isolada e perdida, sentia o peso da culpa, mesmo sem ser responsável pelo acidente. Dependia da ajuda de amigos e familiares, tentando encontrar um lugar para se reerguer. No entanto, a situação tornou-se insustentável. Cada dia parecia mais desolador, e as visitas ao hospital apenas intensificavam sua angústia. A lembrança de Samuel, jovem e cheio de vida, a perseguia. Enquanto isso, a vida de Bruna se transformava em uma espiral de dor e solidão. Samuel permanecia em coma, e Bruna sentia-se cada vez mais distante dele. O vazio no quarto do hospital a fazia questionar sua própria existência, enquanto a culpa por suas ações a consumia lentamente. A ideia de que suas decisões poderiam ter contribuído para a situação do filho a atormentava, criando um peso insuportável em seu coração. Os dias se arrastavam, e a conexão que antes sentia com Samuel parecia se desvanecer. A solidão envolvia Bruna como um manto pesado, e cada aparelho conectado ao filho lembrava-a da fragilidade da vida. Ao mesmo tempo, a frustração em relação a Alice alimentava sua dor. Bruna não conseguia entender por que a jovem parecia tão despreocupada, como se nada tivesse mudado. A raiva e a tristeza se entrelaçavam em sua mente, criando um ciclo vicioso que a afastava da esperança. Bruna sabia que precisava lidar com seus sentimentos, mas a culpa a impedia de ver qualquer caminho possível. Ela se perguntava se algum dia conseguiria encontrar paz enquanto a vida seguia ao seu redor, indiferente ao seu sofrimento. Por outro lado, Alice também sentia-se presa em um labirinto emocional. O peso da culpa a isolava, e mesmo cercada por amigos, a solidão parecia ser sua única companheira. Ambas enfrentavam seus próprios demônios, sem perceber que suas histórias estavam de algum modo entrelaçadas. Enquanto lutavam para encontrar um sentido em meio à dor, o destino preparava novas reviravoltas para cada uma delas. Um dia, Ernesto decidiu que precisava intervir. A tensão entre ele e Bruna crescia a cada dia, e ele sabia que não poderia esperar mais. Encontrou um momento tranquilo e se sentou ao lado dela, com uma expressão séria. Bruna, precisamos conversar sobre o que está acontecendo. O que você está fazendo com Alice não é saudável. Isso está afetando não só a vida dela, mas também a nossa. Bruna olhou para ele, confusa e defensiva. Mas ela teve uma parte no acidente. Como posso não me sentir assim? Disse, com a voz carregada de dor e frustração. A mágoa a envolvia, e cada vez que pensava em Alice, o ressentimento se tornava mais intenso. Ernesto respirou fundo, tentando se controlar. Eu entendo a sua dor, mas seu ressentimento está crescendo e nos afastando. Precisamos nos unir, não nos dividir. Olhe para nós. Se isso continuar, vou ter que considerar o divórcio. As palavras de Ernesto a atingiram como um choque. O ultimato foi um despertar brutal para Bruna. A ideia de perder Ernesto a deixou sem palavras, e, por um momento, o desespero tomou conta dela. Olhando para ele, ela viu a tristeza e a preocupação em seu olhar. Eu não quero perder você, confessou com a voz trêmula. Mas a dor é tão intensa. Não sei como lidar com isso. Ernesto a observou com empatia, percebendo o quanto ela lutava internamente. Precisamos trabalhar nisso juntos. Eu não estou aqui para te julgar, mas precisamos encontrar um caminho que não nos destrua, respondeu com a voz suave, mas firme. Se continuarmos nessa espiral, não haverá como voltar atrás. Bruna sentiu o peso das palavras dele. A verdade começou a penetrar sua mente,
e a compreensão de que seu comportamento estava minando não apenas a relação com Ernesto, mas também a chance de reconstruir sua vida, se tornou clara. Com lágrimas nos olhos, ela percebeu que o ressentimento a isolava, afastando-a das pessoas que realmente importavam. "Você está certo", disse com a voz mais calma. "Preciso mudar. Quero que possamos nos curar e encontrar um novo caminho, mas não sei por onde começar. Vamos dar um passo de cada vez. O primeiro passo é reconhecer isso. Podemos procurar ajuda, terapia, qualquer coisa que nos ajude a lidar com essa dor", sugeriu Ernesto, aliviado por ver Bruna aberta à mudança. A conversa se tornou um marco, um ponto de virada em meio ao desespero. Bruna sentiu um pequeno raio de esperança emergir da escuridão que a cercava. Com a determinação de Ernesto ao seu lado, ela começou a acreditar que talvez fosse possível encontrar um novo começo. Finalmente, Bruna decidiu que precisava buscar o perdão. Com o coração pesado, convidou Alice para sua casa, onde se encontraram pela primeira vez desde o acidente. O ambiente estava carregado de tensão, e Bruna sentiu cada batida do seu coração enquanto aguardava. Quando Alice entrou na cozinha pela porta dos fundos, a expressão dela misturava ansiedade e resistência, refletindo a dor que ainda existia entre as duas. Cheia de lágrimas nos olhos, Bruna começou a falar com a voz trêmula. "Alice, eu realmente sinto muito. Nunca quis que você passasse por isso. Reconheço que causei dor a você, uma pessoa inocente." As palavras saíram com dificuldade, mas Bruna sabia que precisava expressar seu arrependimento. Ela olhou nos olhos de Alice, esperando encontrar um sinal de compreensão, mas a jovem apenas baixou a cabeça, refletindo. Alice, embora ainda ferida, ouviu atentamente, o silêncio se tornando um peso na sala. "Bruna, é difícil simplesmente perdoar. A dor que isso trouxe para minha vida é imensa. Não é fácil esquecer." Com a voz firme, ela expressou a profundidade de sua mágoa, e Bruna sentiu o impacto das palavras. A tensão entre elas era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Bruna percebeu que, apesar da sinceridade de suas palavras, a resistência de Alice era inegável. A tristeza nos olhos de Alice era um lembrete constante do sofrimento que ambas carregavam. Bruna estava disposta a fazer o que fosse necessário para restaurar a paz entre elas, mas sentia que o caminho seria longo. Cada segundo se arrastava, e a expectativa de um perdão parecia distante. Com um impulso de coragem, Bruna decidiu que precisava ser completamente honesta. "Sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero que você saiba que me preocupo com você. Você não está sozinha nessa dor." Ela esperava que essas palavras pudessem abrir um espaço para um diálogo mais profundo. Alice levantou os olhos, com uma mistura de emoções em seu rosto. O silêncio se instalou entre elas novamente, e Bruna sentiu a dificuldade do momento. Embora houvesse um desejo de reconciliação, a ferida era profunda e ainda sangrava. O caminho para a cura não seria fácil, e a atmosfera permanecia tensa, repleta de sentimentos não resolvidos. Bruna sabia que, independentemente do que acontecesse, essa conversa era um primeiro passo. As duas mulheres estavam em direções opostas, mas estavam ali, face a face, confrontando a dor que as unia de uma maneira trágica. O futuro ainda era incerto, mas a disposição de Bruna em enfrentar seus erros era um sinal de que, talvez, um novo começo fosse possível. Então, em um ato inesperado, Bruna decidiu levar Alice até a sala, onde Samuel estava sentado no sofá, acordado e consciente. Assim que Bruna entrou, a atmosfera mudou completamente. A felicidade tomou conta do ambiente, trazendo uma energia renovada. Alice hesitou por um momento, mas logo correu em direção a Samuel, com os olhos brilhando de emoção. "Samuel, eu não consigo acreditar que você está aqui!" exclamou, envolvendo-o em um abraço apertado. O alívio e a alegria no rosto de Alice eram visíveis, e Bruna viu a conexão entre eles se fortalecer a cada instante. Samuel retribuiu o abraço com um sorriso largo, e Bruna percebeu que a cena se desenrolava diante dela como um milagre. A emoção no ar era quase palpável.
Bruna se sentou em uma cadeira próxima, sem conseguir desviar o olhar dos dois. Cada palavra trocada, cada sorriso compartilhado, fazia seu coração se encher de esperança. Ela observava o carinho entre Samuel e Alice, começando a entender o verdadeiro significado do amor e do perdão. Este momento de reconexão dizia respeito não apenas a Samuel, mas também a ela e a todas as suas escolhas difíceis. Enquanto Alice e Samuel conversavam, a leveza no ambiente se tornava evidente. "Eu te amo, Samuel", Alice disse com a voz cheia de emoção. "Estava tão preocupada com você." Samuel, com os olhos brilhando, respondeu com sinceridade: "Eu também te amo, Alice. Senti sua falta." Essas palavras ecoaram no coração de Bruna, fazendo-a refletir sobre suas próprias lutas e os ressentimentos que ainda o acompanhavam. A cena à sua frente era um lembrete poderoso de que, apesar das adversidades, a vida ainda oferecia segundas chances. Bruna percebeu que as feridas poderiam começar a cicatrizar, desde que houvesse disposição para o perdão. O amor que existia entre Samuel e Alice iluminava o caminho, mostrando a ela que ainda era possível reescrever suas histórias. Sentindo essa atmosfera ao seu redor, Bruna se deu conta de que estava cercada por um novo começo, e essa revelação trouxe um misto de paz e esperança. Com um leve sorriso nos lábios, Bruna sentiu que estava pronta para deixar para trás as mágoas. A jornada não seria fácil, mas o amor que emanava de Samuel e Alice a inspirava a olhar para o futuro com mais otimismo. Em vez de se deixar consumir pela dor do passado, ela decidiu que poderia transformar suas experiências em aprendizado. A energia no ambiente inspirava Bruna a acreditar que a reconciliação era possível. Com a determinação renovada, ela vislumbrou um futuro onde o amor e a compreensão poderiam florescer. Samuel, Alice e Bruna estavam juntos, e esse laço renovado prometia curar as feridas mais profundas, permitindo que cada um encontrasse sua própria forma de seguir em frente. Com Samuel acordado, o clima na casa começou a mudar. Bruna percebeu que suas ações não apenas afastaram Alice, mas também prejudicaram seu relacionamento com seu filho. O silêncio de Samuel refletiu o sofrimento e a dor causados pela distância entre eles. Ele se mostrou hesitante, frequentemente olhando para o chão, buscando entender suas próprias emoções e o impacto da tragédia em suas vidas. À medida que os dias passaram, a dinâmica familiar transformou-se. Todos tentaram lidar com as consequências do que aconteceu e, embora a dor ainda estivesse presente, uma nova esperança surgiu. Bruna observou a mistura de culpa e expectativa no ar. A hesitação de Samuel, que antes parecia um muro intransponível, revelou pequenos gestos de abertura. Quando ele ofereceu um sorriso tímido, isso indicou que, apesar de tudo, ainda havia espaço para o amor entre mãe e filho. Alice aparecia frequentemente na mente de Bruna. Ela se deu conta de que a presença de Alice era essencial para a recuperação de Samuel e para a sua própria cura emocional. O peso da culpa que a consumia começou a se dissipar, dando lugar a uma nova perspectiva. Bruna compreendeu que, para restaurar a harmonia familiar, precisava enfrentar seus medos e inseguranças. Certa noite, enquanto observava Samuel, Bruna sentiu o coração apertar. Com a expressão pensativa, ele refletiu sobre tudo o que aconteceu. "Mãe", disse ele com a voz hesitante, "por que as coisas mudaram tanto?" A pergunta fez com que ele pensasse na complexidade de suas vidas, e Bruna percebeu que cada resposta poderia ser um passo em direção à cura. "Eu me deixei levar pela dor, Samuel", respondeu Bruna, com a voz trêmula. "Não pensei no que isso poderia fazer com você." O olhar dele, embora triste, buscou compreensão. A relação entre eles começou a encontrar um novo ritmo, criando um espaço onde a comunicação tornou-se possível. Uma nova esperança pairou no ar. A ideia de reatar laços e reconquistar a confiança tornou-se uma meta alcançável. O diálogo aberto entre mãe e filho criou um ambiente onde a dor pode ser discutida, trazendo um alívio inesperado. Bruna sabia que a jornada ainda seria longa,
mas ao sentir a energia renovada na casa, permitiu-se sonhar com um futuro em que a família pudesse se reunir novamente, mais forte e unida. Esse novo começo, embora delicado, parecia promissor. Bruna decidiu trabalhar para que a relação com Samuel e Alice fosse reconstruída. Ao perceber que o amor poderia superar adversidades, sentiu que o primeiro passo tornava-se real. Assim, no coração da casa, uma nova história se iniciava, e Bruna sentiu-se cada vez mais disposta a lutar por uma dinâmica familiar, onde compreensão e perdão pudessem prevalecer. A luz da esperança brilhou novamente e ela agarrou essa nova possibilidade com toda a força que possuía. Nos meses que se seguiram, Bruna sentia uma determinação profunda em reparar os danos causados. A decisão de se aproximar de Alice nasceu do desejo de construir uma nova relação fundamentada na empatia e na compreensão mútua. Samuel, por sua vez, mostrava-se aberto a se reconectar com a mãe, mas o caminho se apresentava longo e exigia esforço de ambas as partes. Com o passar do tempo, Bruna e Alice começaram a encontrar um terreno comum. As conversas tornaram-se mais frequentes e a compreensão florescia lentamente, como um broto resistente em solo árido. Bruna percebeu a importância da vida de Alice, reconhecendo suas lutas e alegrias. Esse reconhecimento fez com que a amizade entre elas começasse a se solidificar, criando uma estrutura delicada, mas promissora. A dor do passado transformava-se em aprendizado, e aos poucos a família começava a se reconstruir. Momentos que antes eram marcados por tensão, agora ofereciam espaço para risos e partilhas significativas. As interações diárias mostravam que a reconciliação era possível, mesmo diante das cicatrizes que permaneciam visíveis. Bruna recordava como, em suas conversas, pequenas histórias compartilhadas foram criando laços invisíveis entre elas. O que começou como um esforço cauteloso para se entender, tornou-se uma verdadeira amizade. Quando Alice contou sobre sua infância e as dificuldades que enfrentou, Bruna sentiu uma conexão mais profunda. É incrível como nossas vidas se entrelaçam, não é? Alice comentou em uma tarde ensolarada, enquanto tomavam chá na varanda. Com um sorriso sincero, Bruna assentiu, percebendo que a vulnerabilidade de Alice a aproximava ainda mais de sua própria experiência. Samuel, que observava de longe, também notava a mudança no ar. O clima na casa tornava-se mais leve, e a tensão que antes preenchia os espaços parecia se dissipar lentamente. Cada passo nessa nova jornada trazia um sentido de esperança renovada. As feridas do passado ainda existiam, mas as experiências compartilhadas ofereciam um novo entendimento sobre perdão e amor. Bruna e Alice, finalmente, estavam construindo uma ponte entre suas histórias, e a família se unia em uma nova fase, repleta de possibilidades e aprendizado. Assim, em cada encontro, a família começou a redescobrir a importância do diálogo e da presença um do outro. Com a ajuda de Alice, Samuel também começou a participar das conversas, expressando seus sentimentos e medos. O compartilhamento de experiências trouxe um ar de renovação, criando um ambiente onde a cura poderia finalmente acontecer. Bruna sentia que a cada passo estavam todas mais próximas de um futuro mais brilhante. Desta forma, o ciclo da dor transformou-se em um ciclo de amor e compreensão. Samuel, Alice, Bruna e Ernesto formaram uma nova família, unindo seus corações e aprendendo a celebrar os momentos juntos. Cada risada compartilhada e cada olhar cúmplice se tornaram testemunhas de um reencontro que antes parecia impossível. Agora, esse reencontro se tornava um símbolo de esperança e renovação, onde a dor cedia espaço para a alegria. Bruna percebeu que o perdão é uma jornada, repleta de desafios, mas também de recompensas. Através de cada passo em direção à reconciliação, surgiam novas oportunidades de criar memórias que fortaleceriam os laços entre eles. A vida, com todas as suas complexidades, ofereceu um novo começo, cheio de promessas e alegrias. As cicatrizes do passado não desapareciam, mas, em vez disso, transformavam-se em marcas que contavam uma história de superação e resiliência.
A cada mês que passava, o grupo se reunia para pequenos almoços de domingo, onde compartilhavam pratos feitos com amor e risos que ecoavam pela casa. Samuel, agora mais confiante, contava sobre seus sonhos e suas aspirações, enquanto Alice o apoiava, oferecendo seu entusiasmo contagiante. Bruna, observando essa interação, sentia um calor no coração, ciente de que a família que havia perdido tinha se reinventado de uma forma bela. Ernesto, como um pilar de apoio, também fazia parte dessa nova dinâmica. Com seu jeito gentil, ele se tornou um verdadeiro amigo para todos, sempre pronto para ouvir e aconselhar. Juntos, eles descobriram que a força da união os tornava mais capazes de enfrentar quaisquer desafios que a vida apresentasse. A cada nova experiência, aprendiam a valorizar a fragilidade e a beleza das relações humanas. O amor e a compreensão os guiaram, permitindo que transformassem o que antes era dor em momentos de celebração. A mesa, sempre cheia de risos e histórias contadas, se tornou um reflexo do que realmente significava ser uma família. Assim, em meio às adversidades, Bruna aprendeu que a vida é um emaranhado de sentimentos, mas também uma tapeçaria rica e vibrante, onde cada fio representa uma conexão importante. A gratidão por aqueles que estavam ao seu lado se tornou uma constante em sua vida, lembrando-a de que, mesmo em tempos de dificuldade, o amor sempre pode prevalecer. O futuro se desdobrava diante deles, repleto de novas promessas e oportunidades de crescer juntos. Bruna sorriu ao pensar em como as dificuldades do passado haviam moldado o presente e contribuído para uma nova história, uma história de amor, resiliência e renovação. Com o coração cheio de esperança, ela sabia que estavam prontos para enfrentar o que viesse, desde que estivessem juntos. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.